Está começando agora mais um Ponto de Vista, num cenário que você deve estar estranhando. A gente está numa sala de aula, um cenário diferente para uma edição especial de recesso parlamentar. A gente veio aqui estudar um pouco porque os concursos públicos têm tomado conta novamente do debate na mídia nacional por conta de uma proposta apresentada pelo governo federal na primeira semana de novembro, chamada popularmente de reforma administrativa. O que pouca gente tem dito, porém, é que essa reforma faz parte de um pacote muito mais amplo de reformas estruturais da administração pública brasileira. E os concurseiros, os famosos concurseiros, estão demonstrando muita expectativa sobre o andamento dessas propostas para saber se os concursos vão acabar ou não no Brasil. O nosso convidado de hoje, que vai falar tudo sobre esse mercado de concursos públicos, sobre a rotina de preparação de quem deseja se tornar um servidor público, é Roberto Pinheiro, advogado da União. Se apresenta para a gente, Roberto. Tudo bem. Roberto Pinheiro, eu sou procurador federal da carreira da Advocacia Geral da União desde 2004 e sou professor para curso preparatório para concurso desde setembro de 1998. Então, eu venho acompanhando esse processo de concursos públicos já há mais de 2 décadas e nós agora vamos enfrentar um momento diferente, né? Um momento de reforma que vai, de certa maneira, atingir os concursos públicos. Então vamos começar de uma maneira bem light. Os concursos vão acabar no Brasil? Não, os concursos eles não vão acabar no Brasil. O que nós vamos ter a partir das PECs que estão sendo apresentadas, a primeira já apresentada, a PEC emergencial, que visa reduzir o gasto público, essa PEC que foi apresentada agora, na primeira semana de novembro, ela prevê a suspensão de concursos públicos pelo prazo de 2 anos. Nesse período vai haver concurso, Roberto? Vai haver concurso apenas voltado para prover cargos que fiquem vagos em razão de aposentadorias, em razão de falecimento de servidores. Então os concursos públicos eles irão ainda ocorrer. Há uma vedação expressa nesse sentido, de não se realizar concurso por 2 anos, mas há essa exceção que em caso de vacância o concurso pode ser realizado. Você começou falando uma coisa interessante, a gente já começa diferenciando essas reformas. Tem uma que é a reforma emergencial que está sendo discutida no Senado e existe também a reforma administrativa que ainda não foi apresentada. Vamos tentar diferenciar para o nosso telespectador um pouco de cada uma. Ok, a PEC emergencial ela já foi apresentada e em relação a concursos públicos, como eu já falei, em primeiro lugar ela suspende concurso público pelo prazo de 2 anos, mas abre essa exceção, o que implica dizer que... Isso, deixa eu te interromper, isso está vinculado só para o âmbito da União ou isso também reflete nos estados e nos municípios? Isso vai refletir diretamente no âmbito federal, mas que por simetria poderá ser aplicado a estados e municípios. Perfeito. Né? Então, no primeiro momento a gente tem essa vedação, mas com uma ressalva, o que implica dizer que pode haver concurso sem nenhum problema, desde que haja aposentadoria de servidores, desde que haja falecimento de servidores, enfim, havendo vacância do cargo público, o concurso pode ser realizado. Ou seja, não haverá expectativa de criação de novas vagas. Perfeito. A criação de novos cargos públicos, que também consta do texto da PEC, ela veda a criação de novos cargos, no momento de crise fiscal que o país vivencia, é realmente impossível a criação de novos cargos públicos. Mas em caso de vacância dos cargos já existentes, o concurso pode ser realizado. Essa é a reforma emergencial. E a administrativa, ela também afeta a estrutura das carreiras públicas? Qual que é o principal diferencial dela? Bem, a PEC da reforma administrativa, há uma previsão dela ser apresentada até o final da semana que vem. Ela vai mexer no mundo dos concursos públicos de forma mais impactante. E de que maneira? Primeiro, que ela vai tentar enxugar a máquina administrativa através da redução do número de carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal. Atualmente, nós temos aproximadamente 120 carreiras. E a proposta de reforma administrativa, ela busca reduzir o número de carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal para em torno de 20 a 30 carreiras. Como que se dá essa redução? Por aglutinação das carreiras, as que são similares, elas vão formando uma só ou haverá também a extinção de outras? O que vai acontecer é aglutinação de carreiras que tenham atribuições semelhantes, vencimentos ou subsídios semelhantes, e na medida que eu vou aglutinando essas carreiras, outras carreiras, obviamente, elas serão extintas, né? Então, carreiras já existentes hoje, elas passarão por um processo de extinção a partir desse processo de aglutinação. Tem um lado bom, que é o lado... Vamos começar pelo lado bom, então. É sempre bom olhar o lado positivo da vida. O lado positivo dessa aglutinação é que
se ganha com uma melhor visão de onde eu vou empregar a mão de obra do servidor público. Esse é o lado bom. Então, aquela dinamicidade que a gente estava falando. Isso, a gestão do serviço público ela fica mais simples, uma vez que eu vou ter um número de carreiras reduzida, né, de 127, que é algo hoje quase que não admite uma governança assim muito ampla, né? Para um número de 20 a 30 carreiras, o governo federal ele vai ter uma governança muito maior sobre a carreira de servidores públicos. Pelo que você está falando, eu tô entendendo que um dos maiores problemas da vida do brasileiro médio, a burocracia, vai ser amenizado, é isso? Acredito que sim, né? Porque eu vou ter menos lugares para procurar onde eu vou ser atendido na prestação de um serviço público. Esse aspecto é um aspecto positivo. Vamos para o negativo agora. O aspecto negativo é que quando eu aglutino muitas carreiras com atribuições semelhantes não são atribuições idênticas. O que acontece? Eu vou perder em qualificação, eu vou perder em especificidade, eu vou perder em quem atua especificamente numa determinada matéria. Só a título de exemplo, para esclarecer para o espectador, se cogita uma aglutinação de carreiras no âmbito da Advocacia Geral da União. No âmbito da Advocacia Geral da União, eu tenho carreiras com muita especificidade, como a carreira de procuradores do Banco Central, que são especialistas em direito econômico, em direito financeiro. Então, a aglutinação de uma carreira como essa para dentro de uma única carreira no âmbito da Advocacia Geral da União, num primeiro momento vai trazer inúmeras dificuldades na prestação desse serviço público. Esse processo de adaptação, como que você prevê que pode ocorrer? Ele vai Quem já está no Banco Central como procurador, no primeiro momento, deve continuar por lá, né? Além do Banco Central, também tem outras procuradorias, né? Sim, a Advocacia Geral da União ela tem a Procuradoria do Banco Central, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é responsável por cobrar os créditos da Fazenda Pública Nacional. Fazem a execução fiscal dos créditos da União. Isso, que hoje beira 2 trilhões de reais. Como faz para recuperar tudo isso, hein? No próximo programa a gente descobre isso. Vamos continuar sobre as carreiras. Aí você tem a carreira de Procurador Federal, que é a carreira onde eu me encontro, e tem a carreira de Advogados da União. Então, a aglutinação dessas 4 carreiras, num primeiro momento, se vislumbra uma série de economias, menos burocracia, mas se perde em qualificação da atuação de cada um dos membros da Advocacia da União. Agora a gente vai para um segundo ponto que também tem sido muito discutido aí pelos especialistas, pelos não especialistas e também tem sido motivo de preocupação para quem já é servidor, o famoso direito garantido. Você, como já 2 décadas quase de AGU, você também está passível de sofrer as alterações dessas regras. Isso não é só para quem está entrando agora, para quem vai ser aprovado. Sim, sim. Na verdade, o governo ele traz a regra do direito adquirido, mas essa regra do direito adquirido trata daquilo que já foi conquistado. A título de exemplo, na PEC emergencial que já foi apresentada, existe uma regra bem interessante, que é a regra da redução da jornada de trabalho com redução proporcional de remuneração. Eu explico isso. A PEC emergencial, ela vem para amenizar a crise fiscal que o país enfrenta. E como é que ela funciona? Eu pego a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 19, Lei Complementar 101 de 2000, eu pego a Lei de Responsabilidade Fiscal e aplico os limites de gasto com o pessoal. No âmbito da União, 50% da receita tributária líquida, no âmbito de estados, Distrito Federal e município, 60%. Quando eu estiver próximo a esses limites, 50% e 60%, é disparado um gatilho. E esse gatilho vai impor ao gestor público que ele adote medidas de redução de gasto com o pessoal. Primeira medida, reduzir pelo menos 20% de despesa com cargo comissionado e função de confiança. Isso já está no 169 da Constituição, artigo 69. Já é um indício de que isso pode ser flexibilizado numa situação emergencial. Exatamente. Segunda medida, reduzir até 25% da jornada de trabalho do servidor público atual e, proporcionalmente, reduzir a remuneração desse servidor. Então, existe uma escala, né, de progressão do Sim. que é considerado mais danoso, para aqueles servidores que estão numa situação mais frágil, Exatamente. aqueles que já estão há mais tempo, os que estão em estágio probatório, como que isso aí a gente pode, por simetria, por se dizer assim, né, vai ser também aplicado nessa reforma emergencial. Esse seria o fundamento que a reforma está apresentando. Esse é o fundamento. E essa questão da crise fiscal, perceba, ela vai atingir, essa questão da redução de jornada com redução de remuneração, ela atinge o servidor atual. Ela não atinge o futuro servidor. É um dado interessante que a gente traz, porque isso tem repercussão na vida do atual servidor. Falando para quem ainda não é servidor, como é o caso
desses nossos colegas aqui. Como que se dará a progressão na carreira, que também tem sido um dos temas mais batidos aí nessa discussão. Vai haver mudanças muito drásticas nisso? A questão também do estágio probatório, esse período vai ser dilatado? Além disso, quais são as novas regras que estão por vir para quem vai iniciar a carreira no serviço público? Então, vamos falar um pouquinho da prospecção da reforma administrativa que deve estar sendo apresentada na semana que vem. Então, o primeiro ponto é em relação a concursos públicos. Como é que fica a questão dos concursos públicos? Os concursos continuarão existindo, mesmo diante da reforma, mas se vislumbra a flexibilização de concursos públicos. Há um instrumento que já é praticado em outros países chamado entrada lateral, onde o poder público ele vai poder contratar, sem concursos, profissionais de alto nível da iniciativa privada que tragam inovações tecnológicas e novos modelos de gestão para a administração pública. Seria uma coisa mais próxima dos processos seletivos que o mercado privado faz? Na verdade, não seria nem um processo seletivo. Eu vou pegar um profissional disputadíssimo no mercado. Contratação direta. É uma contratação direta. Isso muda o regime dele? Ele vai ser contratado por CLT? Vai ser estatutário? Na verdade, ele vai ser contratado aí como estatutário. É uma flexibilização no concurso e uma flexibilização bem interessante. Uma carreira quase que honorífica, então. Quase que honorífica, né? Então, eu vou pegar aquele profissional altamente qualificado, disputadíssimo no mercado e que, de repente, aceite ocupar um cargo ou um emprego na administração pública e que jamais faria um concurso público, porque todo mundo quer esse profissional no mercado. Esse é um instituto da entrada lateral que vai flexibilizar, de certa maneira, o mundo dos concursos públicos, né? O concurso vai continuar existindo para carreiras de Estado, como voltado para saúde, educação, carreira fiscal, carreira policial, segurança tribunais, pública, né? E segurança pública. A principal bandeira desse governo atual. Que é o do governo atual, perfeito. Então, vai continuar existindo, mas nós vamos ter essa flexibilização. A flexibilização começa pela entrada, e o que mais? A entrada lateral, esse é o nome do instituto, a entrada lateral. Ela já é praticada em alguns países da Europa, nos Estados Unidos também, né? Contratei via concurso público para essas funções próprias de Estado. A partir daí, esse novo servidor público, ele vai ter no primeiro momento, ele vai ser contratado como trainee, 3 anos, é isso que a imprensa hoje divulga, o texto ainda está sendo fechado. É o que vale hoje também, né? Isso, de acordo com a Constituição e com a Lei 802. Isso, e depois por 7 anos ele entra em estágio probatório. Ou seja, a aquisição da estabilidade ela vai ficar adiada para 10 anos após eu ingressar em exercício no meu cargo público que eu fui aprovado via concurso. Essa é a ideia. A partir que eu ingresso no serviço público, agora eu vou ter mais níveis de progressão. Né? Por que mais níveis de progressão? Para que isso implique em redução de salário nas carreiras que eu vou abrir concurso. Aproximando o salário no mundo do serviço público com o mundo da iniciativa privada. Essa é a ideia. A ideia é meio que equiparar a remuneração do servidor público no início da carreira com a remuneração que se tem hoje na iniciativa privada. Então, eu vou um escalonamento de 20 níveis de progressão. Aquele servidor que vai entrar no 20º nível, ele vai ter uma remuneração hoje idêntica ao que se pratica na iniciativa privada e não uma remuneração já expressiva, como se divulga que o servidor público tem hoje. Agora, analisando aqui os aspectos econômicos e sociais dessa proposta que você falou, isso, como professor há quase 2 décadas, mais de 2 décadas no âmbito de concurso público, você acha que vai haver uma diminuição do interesse dos candidatos por conta disso? Porque um dos atrativos do serviço público sempre foi conhecido, foi justamente a questão da remuneração ser muito maior em relação ao mercado de trabalho privado. Na verdade, o que vai acontecer e o que vem acontecendo no mundo inteiro assim, vai diminuir a atratividade por um cargo público. Mas isso não significa dizer que eu deva parar de estudar. Não, porque eu vou continuar ocupando um cargo público, eu vou continuar trabalhando e com 10 anos, vamos imaginar que o Congresso Nacional aprove com 10 anos, com 10 anos eu vou adquirir estabilidade. Então eu vou continuar tendo o atrativo da estabilidade. Ah, Roberto, mas eu vou ter que perder dias e noites estudando para ter uma remuneração semelhante ao da iniciativa privada? Bem,
Eu, Roberto, sou servidor público e sou professor de curso preparatório para concurso na iniciativa privada. E lhes digo que a iniciativa privada me exige mais estudo, mais preparação do que o meu cargo público, mais atualização do que o meu cargo público. Eu chego numa sala de aula e eu tenho que examinar as decisões do Supremo Tribunal Federal que foram proferidas numa tarde, porque eu corro o risco de chegar na sala para ministrar aula e o meu aluno me cobrar: professor, o STF decidiu de modo diverso aquilo que o senhor está apresentando hoje. Então, a iniciativa privada, ela me impõe uma preparação diária, ela me impõe um estudo diário. Eu, Roberto, estou dizendo isso da minha experiência, eu enquanto professor de curso preparatório. O meu cargo público também me impõe uma preparação, e me impôs essa preparação desde o momento que eu decidi estudar. Então, eu acho que não muda muita coisa. A atratividade ela vai continuar existindo, vai perder algumas coisas. Hoje a estabilidade ela é com 3 anos, ela vai passar a ser com 10 anos, se cogita isso. Mas eu acredito que ocupar um cargo público, até deixando de lado o aspecto da estabilidade da remuneração, para quem tem o ideal de servir realmente ao público, é uma coisa bastante interessante. Porque alguns dos que estão aqui na sala, tenho certeza que querem ser, por exemplo, policial. A gente vai falar com eles daqui a pouquinho no segundo bloco. Exatamente, por uma questão de um sonho. Tem alguns aqui que estão na sala que sonham ser policial, outros sonham em ser auditor da Receita Todo mundo Federal. tem alguma memória da infância brincando com um carrinho de bombeiro, né? Nem sabe que para chegar lá precisa estudar muito e passar por esse negócio chamado concurso público. A gente agradece aqui a sua disponibilidade mais uma vez em trazer alguns esclarecimentos sobre essas reformas. Elas ainda, apesar de como foi bem dito por ele, que a emergencial já está sendo discutida no Senado, elas ainda estão muito cruas. A discussão está acontecendo no momento que a gente grava isso aqui na primeira semana de novembro. Mas é bom você sempre estar sabendo de antemão o que pode acontecer, não é verdade?